Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical, na verdade a 13ª aula desse primeiro trimestre de 2025. Estudamos nesse trimestre em defesa da fé cristã. A lição de hoje é 30 de março de 2025. Estamos concluindo o primeiro trimestre. Lição de adultos, comentada pelo pastor Ezequiel Soares. Ele é presidente da Assembleia de Deus do nosso ministério ali em Jundiaí, também presidente da Comissão de Apologética da nossa CGADB e é o presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, homem preparado para nos ensinar a palavra de Deus. É com ele que nós viemos até aqui, nessa última lição do primeiro trimestre de 2025. Lembrando a você que a CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, é a livraria e editora do povo de Deus. Em todo o território nacional, você encontra uma loja da CPAD. Aqui em São Paulo, onde estamos, a loja da CPAD está agora na rua João Tobias, 360, no Estação Belém do metrô, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Ali na CPAD você procura irmão Moisés, irmã Berenice, pastor Jefferson, toda a sua equipe e certamente você será muito bem recebido. Também no novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho, no térreo, você tem a livraria da associação. Ali também você encontra bíblias, revistas, todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. Ali você procura o irmão Alex ou o pastor Silas e toda a sua equipe e certamente você será muito bem atendido. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando Andrade, nosso amigo direto aqui no canal. Quando você compra na Provix, do pastor Fernando, você está cooperando diretamente com o canal aqui do professor Álvaro Bruno. Quero agradecer também irmão Reginaldo Aparecida Amaral, sua esposa Maria Francileide, Deus abençoe toda a sua família, por ter nos cedido esse espaço para o estúdio provisório onde gravamos essas videoaulas. Deus abençoe também irmão Josué, marido da irmã Marilene, ali da congregação onde servimos a Deus, no BNH, aqui na região do Grajaú. Irmão Josué, um homem muito abençoado, tem cooperado conosco aqui também na montagem do estúdio, da iluminação, do cenário. Deus abençoe irmão Josué, sua esposa Marilene e toda a sua família. Deus abençoe também minha esposa Raquel, meus filhos Bianca e Gabriel, pelo apoio, pelo incentivo, e a todos os nossos amigos e irmãos do BNH, do Setor 50 e de todo o Ministério do Belém e de outras denominações cristãs também que nos acompanham aqui no canal do professor Álvaro Bruno. Continue orando por nós, continue deixando aqui o seu gostei, se inscrevendo no canal se você não é inscrito, incentive outras pessoas a se inscreverem aqui no nosso canal. Vamos dar crescimento a esta obra. Deixa aqui algum comentário, alguma crítica construtiva, alguma fala, consertando algum equívoco que nós tenhamos cometido. Você será e sempre será bem-vindo aqui no nosso canal. Vamos à lição 13, então, do dia 30 de março de 2025. Perseverando na fé em Cristo. Lembrando que tem uma playlist preparada pelo pastor Fernando, tem as outras 12 aulas, estão todas aí prontas. Se você perdeu alguma, vai até lá. São matérias maravilhosas que nós estudamos nesse trimestre, matérias edificantes, esclarecedoras. É muito importante que você não perca a linha de raciocínio. Vamos lá, perseverando na fé em Cristo. O texto áureo está em 2 Pedro, capítulo 1, 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como
a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. A verdade prática: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, diante da sociedade, diante da pátria e diante da família. A leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 10 ao 17. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, mostrar que, diante das heresias, é preciso ter perseverança. Segundo objetivo, enfatizar a necessidade de sempre aprender com a palavra de Deus. E terceiro objetivo, considerar as Escrituras como o fundamento da vida cristã. Fundamento da vida cristã. A palavra-chave, então, nesta lição é perseverança, coisa que é difícil na nossa época, nas nossas gerações. As pessoas perderam esse ímpeto, essa garra de perseverar, né? Então, essa palavra-chave é muito importante. As religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de a palavra de Deus. Isso encerra a superioridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade, mas não falta quem indevidamente reivindica essa mesma autoridade ou até mais que as Escrituras. Então veja que nós devemos entender que a Bíblia ela é superior, ela é a número 1 na nossa regra de fé e de prática. Primeiro tópico, diante das heresias é preciso perseverança. Os falsos mestres. As duas epístolas a Timóteo, classificadas com justiça como epístolas pastorais, juntamente com a epístola a Tito, que nós estudamos na lição retrasada, destacam-se também pelo seu caráter apologético. Deixa eu só conferir aqui. Natureza da igreja, a 12 e a 11, a salvação não é obra humana. Isso mesmo, tá? Então,
essas epístolas têm o seu caráter apologético, de defesa da fé. São refutações às heresias contra as fábulas ou genealogias intermináveis. 1 Timóteo 4, 4 e 7. E a expressão falsamente chamada ciência, sem dúvida, é um combate ao pensamento gnóstico, que começou a surgir, chegou ao ápice no século II. Então, final do século 100, do primeiro, depois de Cristo, né, o primeiro século, e o século II, o ano 200 depois de Cristo. Tá? Irineu de Leão, que viveu entre 135 e 204 depois de Cristo, combateu o tal sistema em sua obra Contra as Heresias. O apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração. O primeiro, os gnósticos de sua geração, como combateu as heresias judaicas, também de sua época, os falsos doutores da lei, da circuncisão e as fábulas judaicas. Então vejam que a heresia, né, esses grupos gnósticos, esses grupos, as heresias judaicas já estavam muito presentes, muito forte na época de Paulo. A experiência apostólica. O apóstolo Paulo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos tão difíceis que eles estavam vivendo. As perseguições são uma referência à experiência da primeira viagem missionária junto com Barnabé, quando eles foram enviados pela igreja de Antioquia, lá em Atos 13, a partir do versículo 1, ele vai tratando desse assunto. É verdade que Timóteo se integrou à comitiva de Paulo em Listra, na sua segunda viagem missionária. Isso é relatado lá em Atos 16. Isso aconteceu depois dessas perseguições e Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte da comitiva paulina. Contudo, deve ter sido testemunha ocular de algumas dessas perseguições, pois vivia na região e a sua mãe era crente, sem dúvida, membro da igreja. Então, Timóteo ele conviveu com as perseguições aos cristãos, aos primeiros cristãos que eram chamados de heréticos. Tá? Entendendo o querer aqui entre aspas, né? Versículo 12. Esse querer aqui, o verbo querer em todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. É mais que um simples desejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito de coração, é uma vida com propósito. Tá? Então, entendendo o querer aqui, não é só um desejo, mas é algo como propósito de vida. Sofrer pela causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus. E aí ele cita 1 Pedro 4 e 14. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade. Ou seja, quando sofremos por amor a Cristo, nós estamos no caminho certo. Nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus. Não que nós vamos procurar perseguição, vamos procurar... Não, isso vai acontecer naturalmente quando você pregar o Evangelho com fidelidade, com verdade e com amor. Isso vai acontecer com todos os servos de Deus. Então esteja preparado. É isso que ele está falando aqui. Características dos enganadores, dos heréticos. O termo usado pelo apóstolo para enganadores ou impostores é goês, uma palavra que aparece uma só vez no Novo Testamento e nenhuma na Septuaginta, né? Usado na antiga literatura grega como embusteiro, olha o significado, embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador. Então,
essas pessoas denunciadas por Paulo pertencem ao campo religioso. São pessoas que têm alguma religião, algum interesse. Isso indica que o apóstolo está se referindo a ensinadores e doutrinadores de mentiras. Está se referindo a falsos mestres, em nada diferente dos falsos doutores. Nenhum deles teve futuro promissor, ou seja, nenhum deles prosperou, né? Porque estavam ensinando coisas erradas, eram encantadores, eram charlatões, né? Eram feiticeiros, intrometidos no meio do povo de Deus, aprendendo, sendo inteirado e sabendo. De quem Timóteo aprendeu as sagradas letras? Vamos ver? O contexto em 2 Timóteo 3, do 10 ao 17, mostra que a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as sagradas letras, as escrituras sagradas, que são inspiradas por Deus. Então, a base de formação de Timóteo era a Bíblia Sagrada. Interessante que no versículo 14, o apóstolo emprega o pronome relativo de quem, em sabendo de quem o tens aprendido. No plural grego, tinon, literalmente dos quais. Isso permite as seguintes traduções. Isso aqui é exegese. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã? Nova linguagem de hoje. Pois conhece aqueles de quem aprendeu. Confiar naqueles de quem você aprendeu. Desde a infância seria uma referência natural à sua mãe Eunice e à sua avó Lloyd. 2 Timóteo 1:5. E ao próprio apóstolo Paulo, 2 Timóteo 2:2. Então veja de quem Timóteo aprendeu, né? Permanecendo firme nas sagradas letras. Timóteo é então exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu e que acredita, ou de que foste inteirado. Por duas razões principais ele deveria permanecer. Porque sabia de quem tinha aprendido, no caso aí da sua avó e da sua mãe e do apóstolo Paulo, sabia de quem tinha aprendido e deveria permanecer porque são as sagradas letras, os escritos sagrados, a Bíblia. Tá? O que ele aprendeu de sua mãe e de sua avó era uma herança espiritual muito útil para o exercício de seu ministério sob ou debaixo da orientação de Paulo. Aprendemos então com isso a importância da educação nos caminhos do Senhor, desde a infância do lar. Tá? O ensino cristão deve começar em casa, no lar. A igreja, por meio da escola bíblica dominical, apoia e complementa essa formação. Esse princípio vale para os nossos dias. Então é importante as crianças estarem presentes na escola bíblica dominical, as crianças estarem presentes no culto de ensino da palavra, para complementar o ensino cristão que essa criança recebe do pai e da mãe e dos avós em geral. A Bíblia é divinamente inspirada. Está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus, Nova Almeida atualizada. O termo grego theopneustos, inspirada por Deus, divinamente inspirada, vem das palavras theos, Deus, e pneu, respirar ou soprar. É oportuno saber que a abrangência da inspiração do texto sagrado, toda a Escritura, e também seus autores humanos, pois os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, ou movidos pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1:21, na nova tradução, Nova Almeida atualizada. Então, esse caráter especial
e único da palavra dos profetas a torna única no gênero, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação em Jesus, e é proveitosa, a Bíblia Sagrada, para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, do versículo 15 ao 17. Então, nenhuma literatura no mundo possui essa prerrogativa. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é a palavra eterna, é a palavra que vem do céu. Podemos dizer que nós estamos estudando nessa 13ª lição a matéria de bibliologia, né? Olhando a sua importância. Número 3, tendo as Escrituras como o fundamento, a autoridade apostólica. A igreja se submete inquestionavelmente à autoridade dos apóstolos do Novo Testamento. Sabemos que essa é a vontade de Deus. Se os evangelhos de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, 1 Timóteo 5,18, Lucas 10,7, e da mesma forma as epístolas paulinas, autenticada pelo apóstolo Pedro, 2 Pedro 3,15, isso é uma forma de reconhecer definitivamente o Novo Testamento como escritura inspirada. Então, todo o Novo Testamento, como o Antigo Testamento, foi inspirados por Deus, os dois testamentos. Assim, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade diante de Deus. Logo, devemos dar a mesma atenção e credibilidade tanto aos profetas do Antigo Testamento como aos apóstolos do Novo Testamento. Vejamos agora a abrangência. Em muitas passagens no Novo Testamento, o termo escritura, ou no plural escrituras, se refere ao Antigo Testamento, algumas vezes, algumas dezenas de vezes. E aí tem as referências que vocês faremos a gentileza de ler, né, na sala de aula. Mas o contexto da expressão paulina, toda a escritura é inspirada por Deus, não se restringe apenas ao Antigo Testamento. E sabemos disso porque a intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os 66 livros da Bíblia. E aí, 2 Pedro 3,2, ele diz: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, Antigo e Novo Testamento. Então, toda a Bíblia Sagrada, ela é inspirada por Deus e ela é da mesma autoridade. O manual de Deus, além de ser valiosa para os 4 propósitos pastorais, a Bíblia é proveitosa também para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, não somente para os obreiros, mas para equipar qualquer pessoa que leia as Escrituras para toda boa obra. Versículo 17. Então, estaríamos à deriva no mundo sem essas palavras, pois elas nos levam à luz de Cristo. Salmo 119, verso 105, todos conhecemos, né? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, toda a palavra de Deus, ela é autoritativa e ela é regra fundamental para a nossa vida. Então, não podemos viver a nossa vida cristã, né, sem os princípios da palavra de Deus. Não podemos seguir a nossa própria ideia, o nosso próprio sentimento, até porque
a palavra de Deus diz que o coração do homem ele é enganoso. Nós devemos confiar em Deus. Concluindo essa 13ª lição, a última, graças a Deus, porque nós chegamos até aqui juntos. Conclusão: a Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade e não somente para a igreja. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e a fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus, da sociedade e da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana, para a nação de Israel e para a igreja, bem como as exortações para o mundo, incluindo o aspecto político, social e religioso das nações. Então veja como é fundamental a Bíblia Sagrada para todas as instituições da terra, principalmente para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja, para a nação de Israel e para todos os órgãos e organismos humanos aqui da terra. Então a Bíblia Sagrada, ela é perfeita, ela é a revelação de Deus para toda a humanidade. É a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Portanto, não há nada, nem ninguém, nem nenhuma instituição que esteja acima da Bíblia Sagrada. Assim, nós finalizamos essa 13ª lição do primeiro trimestre de 2025, 30 de março de 2025. Que bom que você e eu, nós conseguimos, com a graça de Deus, chegar até aqui. Essa última lição tem por tema Perseverando na Fé em Cristo, a lição de adultos. Lembrando que foi comentada pelo pastor Ezequias Soares, homem de Deus, preparado, hebraísta, estudioso, capacitado para nos ensinar essas 13 lições maravilhosas sobre as heresias que ameaçam a unidade da igreja, mostrando aí que Deus ele é triuno, falando da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, falando que Jesus viveu a experiência humana, quem é o Espírito Santo, lições que você, se perdeu, clica aqui na playlist, vai até lá, assista essas aulas, são lições fundamentais para a nossa formação cristã e para a edificação da nossa alma e o nosso preparo para o arrebatamento da igreja. Esse assunto aqui é um assunto preparatório para que nenhum de nós seja enganado pela antiga serpente, como foi Eva e Adão no Jardim do Éden, para que a gente não se dobre às mentiras e heresias que são difundidas no nosso tempo. Estamos à beira do arrebatamento da igreja. Jesus está para voltar. Nós estamos para adentrar as regiões celestiais. Portanto, não podemos vacilar, não precisamos estar vacinados contra as muitas heresias que existem ainda no nosso tempo, deturpação da Bíblia, descredenciamento, né, da igreja, desautorizando a liderança pastoral, né? Então, é necessário nós vigiarmos e olharmos na Bíblia o que a Bíblia diz e obedecermos a santa palavra de Deus. Então, assim nós concluímos a lição número 13 de adultos da nossa CPAD. Deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, continue orando por nós, deixa aqui seu comentário, sua observação e até o próximo trimestre, se Deus assim nos permitir. Um abraço para você e toda a sua família em Cristo Jesus.